Pai do Senhor para os irmãos. Irmãos, eu confesso que eu estou ansioso para dar andamento no nosso estudo anunciado, mas hoje, como é a nossa Santa Ceia também, eu vou pedir licença aos irmãos para a gente fazer uma pequena referência ao estudo anunciado. Eu vou falar apenas de quem são os cristãos, sem aprofundar muito. Nosso assunto é o Espírito Santo, o cristão e a nossa relação como cristão com a nossa própria carne, com o maligno e com o Espírito Santo. Então é importante nós falarmos de quem é o cristão, já que semana passada nós falamos da pessoa do Espírito Santo, mostramos biblicamente que ele é uma pessoa, quais os seus atributos e como ele atua na nossa vida. Então, após essa introdução, eu vou trazer uma mensagem para a nossa reflexão, especial para um dia de Santa Ceia como esse de hoje. O cristão é todo aquele que segue as doutrinas de Cristo. Se a gente for considerar os valores empíricos da religião, nós poderíamos dizer que no Brasil nós temos no mundo há muitas religiões que são consideradas cristãs. O espírita é cristão, o católico é cristão, né? E outros que são derivados dessas três principais denominações religiosas. Todos são considerados cristãos. Mas, de fato, quem são os cristãos? Embora alguma fundamentação dessas doutrinas esteja nos evangelhos, a gente só pode se dizer cristão quando a gente segue as doutrinas de Cristo. Doutrina de Cristo não é dogma de igreja. Doutrina de Cristo não é aquilo que eu entendo ser. A doutrina de Cristo é todo o contexto de ensinamentos que Cristo deixou para nós em todos os sentidos da vida. Se nós descumprimos um ponto dos ensinamentos de Cristo, deixamos de ser cristão. A doutrina é feita de um conjunto de ensinamentos. Nós poderemos separar pontos doutrinários, mas a doutrina é um contexto só. Não sei se compreendem. Então, se eu não cumpro e não vivo, não creio em toda a doutrina de Cristo, eu não posso ser chamado de cristão. Se os irmãos forem ver a história, os cristãos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia, muitos anos depois da morte de Jesus. E eles não foram chamados de cristãos porque um dia eles entraram numa igreja, levantaram a mão para Jesus e ajoelharam e receberam oração. Nem existia isso. Eles foram chamados de cristãos porque foram observados nos seus comportamentos cotidianos, tudo que fazia, tudo que falavam, a forma de pensar, a forma de agir, em todos os assuntos da vida, eles se pareciam com Cristo e seguiam exatamente o que Cristo ensinou. Eles davam continuidade a tudo que Cristo mostrou enquanto vivo com eles. Então eles foram chamados de cristãos por causa disso. São aqueles que seguiam as doutrinas de Cristo, faziam igual a Cristo, viviam como Cristo, falavam de Cristo, pregavam o evangelho de Cristo, ensinavam o que Cristo ensinou, multiplicavam o que Cristo tinha deixado. Então, para ser chamado de cristão, não basta ser evangélico, não basta estar numa denominação cristã, seja catolicismo, seja protestantismo, seja espiritismo, que são consideradas religiões cristãs, mas não basta. Você vê que tem muita gente no bojo dessas religiões, dessas denominações, incluindo as nossas, que nada tem a ver com Cristo, nada, dentro da igreja, dentro dos ministérios. Eu não estou falando de errar ou não errar, pecar ou não pecar. Eu estou falando de caráter, propósito, né?
O único que pôde desafiar o pecado e a morte foi Jesus, mas todos os demais, mesmo cristãos, mesmo seguindo a doutrina de Cristo, todos pecaram, todos erraram, todos falharam. Entretanto, puderam ser chamados de cristãos por causa da sua atitude, do seu caráter, da sua forma de entender a vida, segundo a visão que foi colocada por Cristo. Então, cristão é todo aquele que segue as doutrinas de Cristo, e é todo aquele que tem o cristianismo como religião. E aí, hoje no mundo, eu falei de uma forma generalizada, né, e de uma forma bem peculiar. O que segue a doutrina de Cristo, ponto, esse é cristão de verdade. E os que têm religiões que são chamadas cristãs, também são chamados de cristãos. Entretanto, só podem ser verdadeiramente cristãos aqueles que seguem a doutrina de Cristo. Há hoje no mundo milhões de cristãos nas mais diversas denominações de religiões e seitas, trazendo também em seu bojo muita heresia, distorções e deturpações dos ensinos de Cristo. As deturpações e as inobservâncias da genuína palavra de Deus são tais que hoje alguns próprios chamados cristãos estabelecem uma diferença entre eles e os cristãos verdadeiros. Eu vou citar aqui exemplo claro. Você pergunta na rua, em qualquer lugar que você chegar, uma pessoa que não seja evangélica, você diz assim, qual é a sua religião? Eu sou católico. Então é um cristão. Mas esse mesmo católico, macumbeiro, espírita, que também é cristão, ele faz diferença entre eles e nós. Eles nos acusam assim, você é Bíblia, você não pode fazer isso não. E você é Bíblia, você não é daquela igreja tal, ó, você está errado, cara, você não pode fazer. Mas eu posso que eu não sou Bíblia. Então, se ele é cristão, como ele faz diferença entre um cristão e outro? Se todos fossem verdadeiramente cristãos, não haveria diferença, não há discriminação. Mas os próprios que se auto-intitulam cristãos, eles mesmos discriminam. Eles se autodiscriminam e eles nos fazem separação, fazem diferença. Não é isso? Todos são chamados de cristãos, mas inclusive zombam dos que são cristãos diferentes, né? E nós vivemos isso aí dos dois lados, daqui para lá e de lá para cá. Então, essa diferença é tamanha que eles mesmos fazem diferença entre nós e eles. Para eles, nós somos cristãos ou crentes, ou Bíblias. E é para os crentes em Jesus Cristo que dirigimos essa palavra. O fato é que o mesmo nível de inobservância, descaso e até mesmo de ignorância em tantas denominações, religiões e seitas chamadas cristãs, esse mesmo nível está atingindo as igrejas evangélicas de forma que para um grande número e cada vez maior de cristãos evangélicos, não há mais nenhuma diferença entre o cristianismo genuíno e o cristianismo generalizado. Hoje se aplaude o ecumenismo. Hoje nós achamos bonito chamar todo mundo de irmão. Não é politicamente correto você não chamar todo mundo de irmão. Politicamente correto, nós somos todos irmãos. De certa forma, sim, porque temos a mesma origem, mas no estreito sentido da palavra cristão, não. Cristão aqui é aquele que é nascido da água e do Espírito, é aquele que foi regenerado e passa a viver segundo a vontade de Deus, segundo os ensinos de Cristo. E é interessante destacar que Jesus não criou uma religião. Não olha para mim assustado, não. Jesus não criou religião. Eu desafio você a dizer qual foi o nome da religião que Jesus criou. Diz aí o nome. A igreja, a Assembleia, não. A Batista, não. A Metodista, não. O cristianismo, Jesus criou o cristianismo? Não. Os homens criaram o cristianismo. Eles observaram os conceitos pregados por Jesus e taxaram de cristianismo. Não foi invenção de Jesus. Eu vou botar aqui, reúne aqui, nós vamos fazer com o ministério, e Deus me chamou e me revelou um novo ministério. A placa do meu ministério vai ser cristianismo. Jesus chegou discretamente no meio do seu povo, dos seus correligiosos, né? Seus irmãos judeus.
cumprindo todos os rituais judaicos, tudo que ele foi ensinado, tudo que o seu povo fazia, toda a lei de Moisés, todos os mandamentos, tudo que era tradição, desde a saída do Egito, que Deus foi estabelecendo ao longo dos anos, tornou-se a lei de Deus dada aos homens através de Moisés. Daí criou-se o judaísmo, e Jesus veio no meio desse povo. Ele não chegou dizendo assim: ó, acabou, está tudo errado, eu que vou fazer uma nova religião, ó, estou rachando aqui, quem quer vem comigo, e quem não quer fica com Moisés. Não. Ele no meio do seu povo, diz assim: você tem que fazer a vontade de Deus. Você não está falando em nome de Deus? Então você tem que fazer a vontade de Deus. Ah, eu sou filho de Deus. Não é não, se você fosse filho de Deus, você fazia as obras de Deus. Você é filho do diabo, porque você faz as obras do diabo. Jesus não inventou uma religião, ele chamou a atenção dos religiosos para que se enquadrassem em Deus. E os ensinamentos e os mandamentos de Jesus foi exclusivamente nessa direção, nesse sentido. Não precisava criar nova religião. Eram só todos os religiosos se enquadrarem na vontade de Deus. Esse é o contexto da doutrina de Cristo. E aí, se os irmãos observarem, eu não vou ler, nem vamos entrar nesse detalhe, porque seria meses para falarmos disso, mas leiam o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Depois leiam o Sermão Profético, capítulos 24 e 25 de Mateus. Esses dois sermões resumem a doutrina de Cristo. Mas toda a vida que Jesus esteve na terra, ele ensinou. Mas se nós entendermos direitinho como uma escola, um curso, um ensinamento, nós vamos ver que o Sermão da Montanha foi o curso completo. O curso completo. Ali está o contexto geral das doutrinas de Cristo. Como você deve viver com o irmão, com o vizinho, com o amigo, com o trabalho, com os problemas internos, com as perseguições, com o amor, com o perdão, com a misericórdia. Está tudo ali. Você deve perdoar, deve amar o inimigo, ajudar, socorrer o seu companheiro, mesmo que seja inimigo. O ensinamento de Jesus está sintetizado nesses 3 capítulos de Mateus, o Sermão da Montanha. E no capítulo 24 e 25, ele vem dizendo o que é uma espécie de julgamento. O que vai acontecer com aqueles que não se enquadram nas doutrinas de Cristo. Deu para entender? É como se fosse a prova. Eu dei a matéria, eu ensinei, fizemos exercícios juntos, vocês já aprenderam. Agora eu vou aplicar a prova. Se você tirar menos de X, está reprovado. Está lá no sermão profético. Vai acontecer. 5 virgens loucas, 5 virgens prudentes. Está lá no sermão profético. Está lá o joio e o trigo. É tremendo. Então, quem é cristão? Ah, eu sou cristão porque eu sou Bíblia. Não, nem Bíblia você é. Bíblia é um livro. Aliás, Bíblia é um compêndio de livros, né? Cristão é aquele que faz a vontade de Deus. O cristão legítimo é aquele que tem a sua fé e sua conduta baseadas e edificadas sobre Cristo. Isto é, 100% na sua palavra. Não é no achismo, não é da minha tradição, não é no que eu pensei a vida toda, não é no que eu gosto, não é no que eu acredito. É o que Cristo disse. Se eu sou centrado nisso, não importa que possa ser difícil de entender. E nós, todo dia eu bato nessa tecla, todos os meses pelo menos, na Santa Ceia eu bato nessa tecla. Nós temos dificuldade de viver em Cristo. Nós vivemos muito mais em nós mesmos do que em Cristo.
Nós vivemos no que nós achamos, no que nós pensamos, no que nós fazemos de certo ou de errado. Eu estou dizendo que é fácil? Não. É fácil absorver isso? É fácil entender? É fácil pôr em prática? Não. A nossa mente é muito limitada para entender. É muito limitada, mas é possível. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então eu afirmo que a fé é racional. Os resultados da fé são ilógicos, mas a fé é lógica e racional. A fé é lógica e racional. Se eu não entender de verdade, eu não terei fé para pôr em prática. Eu só posso pôr em prática e ter fé para resistir e para pôr em prática se eu entender. Se eu ficar no meu achismo, eu acho que eu penso que é assim que eu sinto, é assim que eu vivo, assim que eu fui ensinado, assim que eu aprendi, e você vai morrer com isso. Agora, quando você é centrado em Cristo, o que que diz Cristo? Ah, está diferente do que eu penso, mas é Cristo que disse, então eu estou com Ele. Aí você é cristão. Deu para entender? Cristão é aquele que vive centrado em Cristo, 100% na sua palavra. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 2, o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Isto quer dizer, edificados sobre a palavra e os ensinamentos de Cristo, anunciados pelos apóstolos e profetas. O mesmo apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu o sou de Cristo. O cristão verdadeiro vive em sintonia perfeita com Cristo, imitando ou procurando imitá-lo pela observância da sua palavra. Irmãos, eu vou repetir para que não haja nenhuma dúvida. O cristão verdadeiro vive em sintonia perfeita com Cristo. O que é viver em sintonia perfeita com Cristo? Está arriscado ter alguém agora aí me ouvindo dizer assim: eu já estou no inferno. Eu já estou perdido. Ih, como eu erro, como eu peco, como eu falho. Ninguém está falando de não errar e não pecar. Está falando de viver em sintonia com Cristo. Deu para entender isso? Ué, mas não é a mesma coisa? Não, não tem nada a ver não. Sintonia com Cristo é: eu estou ligado em Cristo, na sua palavra, no seu amor, na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia. Eu não abro mão disso. Se eu cair, eu vou levantar. Porque eu confio em Cristo, não confio em mim. Se me acusarem com razão, dou a mão à palmatória, mas eu continuo em Cristo. Se você tiver motivo para me acusar, você tem provas contra mim, eu me rendo, mas eu continuo em Cristo. Eu não perco o vínculo. Lembra de Davi? Ele não perdeu a sua fé, não perdeu a sua confiança. Naquela época de Davi, Cristo ainda não havia sido manifestado aos homens, encarnado. E mesmo assim, não impediu que Davi tivesse uma fé firme e segura. A gente fala de Davi considerando o aspecto pecaminoso da vida de Davi. Davi foi um dos homens que mais pecou na vida. Toda vez que fala de Davi, a gente fala de Davi, o homem segundo o coração de Deus, e muita gente acha que o segundo o coração de Deus é porque Davi não pecava, ou só porque Davi se arrependeu. Não tem nada a ver. Davi é o homem segundo o coração de Deus porque o povo pediu um rei segundo o seu coração, segundo o seu desejo, contra a vontade de Deus. Aí Deus permitiu que Samuel desse ao povo um rei segundo o coração deles. Vai lá e dá Saul para eles. Samuel chorou e foi reclamar com Deus: Senhor, eles estão me rejeitando. Deus falou assim: não, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Se eles não me querem mais, dê o que eles querem. Eles querem um rei, dê Saul para eles. Aí o tempo passou. O tempo passou. Saul deu no que deu. E a Bíblia diz com toda clareza que Deus tomou Samuel no momento que Saul ultrapassou os seus limites. Deus disse assim: o teu reino foi rasgado. Hoje o teu reino foi rasgado.
e eu vou preparar um homem que vai assumir o teu lugar, segundo o meu coração. É a minha vontade agora, não é mais a vontade do povo, não é o coração do povo que pede, sou eu que quero. Eu vou levantar um homem, e você vai pegar a vasilha de azeite e vai para a casa de Jessé. Eu vou mostrar segundo o meu coração. Aí ele chega na casa de Jessé, Jessé manda os seus filhos. Vem o primeiro, Samuel olhou e disse assim: opa, deve ser esse aí. Esse tem estampa de rei. Aí Deus falou assim: não, eu não vejo como o homem vê. Não é segundo o teu coração, é segundo o meu. Eu que vou escolher. Vieram todos, até que Samuel pergunta: não tem mais ninguém? Disse assim: só tem umzinho, mas tadinho, aqui não vale nada não. É o menor de todos, um adolescente, está lá no pasto, cuidando de ovelha. Aquilo não tem nenhuma pinta de rei, não leva nenhum jeito. Falei assim: então chama ele. Ninguém senta à mesa enquanto o menor não chegar. Quando Davi apontou, Deus, não foi Samuel, Deus falou: é esse aí, unge ele. Então Davi é segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, segundo a escolha de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: você está aqui segundo a vontade de Deus. Nós estamos aqui segundo a vontade de Deus, nós estamos aqui segundo o coração de Deus. Foi Ele que nos escolheu, não fomos nós que o escolhemos. Seja você forte ou fraco, você está aqui segundo o coração de Deus. Foi Deus que te escolheu. Você pode cair 1000 vezes, mas vai levantar 1000 vezes. Pode errar 1000 vezes, mas Ele vai te pôr de pé 1000 vezes, vai te perdoar 1000 vezes. Porque foi Ele que te escolheu. Se eu não crer nisso, eu não sou cristão. Ei, você está entendendo? Se você não crê nisso, você não é cristão. Ah, não, deixa eu melhorar primeiro. Então você ainda não é cristão. Quando você entender, não é a minha melhora, é Ele que me melhora, é Ele que me conserta, é Ele que me levanta, é Ele que me transforma, é Ele que me dá força. Então você é cristão. Que vontade de falar disso muito. O cristão verdadeiro, ele vive em sintonia, imitando ou procurando imitar. Quem consegue imitar Cristo? Você consegue imitar? Em algumas coisas a gente acerta, irmão. Mas você vai lutar a vida inteira, você nunca vai ser igual a Cristo. Ninguém vai ser. Mas procurar imitar é coisa do cristão. Se eu sou cristão, eu vou procurar imitar Cristo. Eu vou falhar hoje, mas amanhã, quem sabe eu acerto. Mas que eu vou continuar tentando, eu vou. Você está entendendo isso? Dentro desse conceito, é importante compreendermos tanto quanto possível a influência dos poderes da carne, do maligno e do Espírito Santo na vida daquele que pretende ser um cristão. É aí que a gente vai começar, a partir daí, falar dessa nossa relação. Se eu sou cristão, eu preciso entender como me relacionar com a minha própria carne. O que é essa carne que a gente tanto fala? E aí vai ficar para o próximo capítulo, tá? Hoje vamos ficar com isso daqui. Cristão é aquele que segue as doutrinas de Cristo. Doutrina, quando fala de doutrina, eu vou voltar aqui, ele não está falando só de mandamentos e apertos e acertos. Ele está falando do conjunto pleno da doutrina. É quando você acerta e quando você erra também. Tem que estar dentro da doutrina de Cristo, a doutrina do cristianismo. Quando você é ofendido, a gente acha que ser ofendido nos dá um monte de direito. Eu sendo ofendido, eu posso odiar, eu posso nunca mais olhar para a cara, eu posso nunca mais nem querer ouvir falar o nome, para mim morreu, acabou. Sabe, eu fui ofendido e ninguém pode me acusar, porque eu fui ofendido. Pois a doutrina de Cristo não ensina isso não. Na doutrina de Cristo, se você é cristão, você vai aprender que o ofendido, você também tem que ser cristão mesmo ofendido. Como se comportar como um ofendido? Se for acusado, pisado ou perseguido,
A doutrina de Cristo vai ensinar como é que você tem que reagir. Vai só se fazer de vítima e chorar a vida inteira? Isso não é a doutrina de Cristo. Vai se achar no direito de, eu estou assim porque foi o Leonan que me provocou, é ele que vai responder com Deus, mas eu vou ficar sofrendo a vida inteira, porque ele, pelo amor de Deus, meu, doutrina de Cristo, não levanta a cabeça, entrega ele na mão de Deus, perdoa ele, ama profundamente e siga a sua vida, porque Deus vai te dar a vitória. A doutrina de Cristo, irmão, é muito mais do que cumprir obrigações. É muito mais do que cumprir regras. A doutrina de Cristo inclui principalmente o que nos norteia para toda a vida. Qual o nosso norte? O que nos baseia nas nossas atitudes, seja de acertos ou de erros. Lembra do Jesus, né? Ilustrando que aqueles religiosos que chegavam na sinagoga e oravam de pé, dizendo, Senhor, muitas graças te dou, porque eu não sou como estes fariseus e publicanos. Sabe? Aquela oração acusatória. Eu não sou como estes que são todos cheios de erros, cheios de defeito. Atitude anticristã. Aí a atitude cristã, o fariseu todo errado, todo cheio de defeito. O publicano, perdão. O fariseu todo certinho. Eu não sou como os publicanos e tal. Aí o publicano, todo errado, todo torto, todo arrebentado, acusado, sendo humilhado na oração do fariseu. A oração do fariseu era para acusar, para jogar peso, mais peso de culpa em cima do pobre do publicano. Aí o publicano, atitude de cristão, Senhor, tem misericórdia, eu sou pecador mesmo, eu errei mesmo, eu fiz isso tudo mesmo, Senhor, mas tem misericórdia, eu quero ser diferente, me ajuda, me perdoa. Isso é cristianismo. Está entendendo isso, irmão? Quem está recebendo a palavra? Irmãos, a hora passa muito rápido e eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que praticamente têm um pouco a ver também. A ideia aqui é falarmos de graça, misericórdia e amor. Graça, misericórdia e amor. Eu quero ler um texto, peço à igreja que, por favor, leia comigo, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Eu vou resumir, vou procurar resumir, porque o assunto é muitíssimo importante para nós. Isaías 53, o verso 6 e 7. Quem achou, por favor, leia comigo em voz alta. Isaías 53, versos 6 e 7. Todos juntos? Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vamos repetir essa última frase. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quem é esse Senhor que fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades? Jesus. Então nós estamos falando de Cristo de novo, né? Já começa a doutrina do cristianismo aí. Aí o verso 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Está falando de quem? De Cristo. Ele suporta por nós toda a dor e todo o pecado, toda a maldade. Ele tomou sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu nem vou falar o que é iniquidade aqui, porque senão a gente vai entrar em outro estudo. Iniquidade não é qualquer pecado, não. Pecado é pecado e iniquidade é iniquidade.
Iniquidade é muito pior do que simplesmente pecar. Iniquidade é o pecado que você faz e você não se importa em fazê-lo. Você desdenha de Deus, você zomba de Deus. Eu faço, ninguém tem nada com isso, ninguém me manda, Deus não me manda. Eu já contei que eu tinha um colega de trabalho que dizia assim: a Bíblia não tem nada com a minha vida, cara. Deus não tem nada com a minha vida. Eu bebo, gasto meu dinheiro naquilo que eu quero, eu fumo quanto eu quero. Deus não tem nada com isso, a igreja não tem nada com isso, a Bíblia não tem nada com a minha vida, não. Ele falou isso para afrontar. Poucos anos depois, ele estava com câncer na garganta e me chamou para orar por ele. Morreu com câncer na garganta. Zombar de Deus não é simplesmente pecar, é pecar por zombaria. Eu vou zombar. Eu sei que eu não estou nem aí, Deus não tem nada com isso, a igreja não tem nada com isso, a Bíblia não tem nada com isso, o Espírito Santo não tem nada com isso. Eu faço porque eu quero e não mudo. Eu sou assim, vou morrer assim. Por esses, Jesus deu a vida. Se Ele teve misericórdia desses, da iniquidade de todos nós, imagina de um pecado, de um deslize, de uma queda. E a gente vai ver isso em outros textos. Verso 7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Vamos ao capítulo 54. Esse eu vou fazer uma leitura um pouco maior, porque eu estou falando aqui de graça, misericórdia e amor. Depois das leituras, eu vou fazer um comentário só, e a gente vai encerrar essa palavra. O capítulo 54 tem 17 versos. Tenha um pouquinho de paciência para os irmãos entenderem que aqui tem mensagens profundas que já manifestam a graça, a misericórdia e o amor de Deus para conosco. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplie o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Verso 4, leiam em voz alta comigo, todos juntos. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo ornamento e te fundarei sobre safiras, e as tuas janelas farei cristalinas e as tuas portas de rubins, e todos os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim.
Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Quem recebeu essa palavra? Vamos lá. Isaías profetiza isso aqui cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Ele já está falando que Jesus viria, o Cristo viria, o Messias viria. E ele está profetizando para um povo cuja situação ainda aconteceria. Ele está falando para uma nação que seria levada ao cativeiro, seria levada ao extremo da derrota, da destruição. Quando ele chama aqui de estéril que não deu à luz, ele está falando da sequidão, da improdutividade de Jerusalém. Quando ele fala que os teus filhos serão mais numerosos, você que era estéril, mais numeroso do que a casada, ele está falando que essa terra que um dia foi infrutífera, será muito mais frutífera e produtiva, porque a misericórdia, a bondade e o amor de Deus estarão sobre ela, muito mais do que as outras que aparentemente eram boas. Todo esse texto aqui se refere a um povo. Por isso que eu fiz questão de ler o capítulo 53 primeiro, o verso 6 diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor tomou a iniquidade de todos nós. É esse povo que andava torto. Quando Deus usa o profeta para falar isso aqui, para dizer assim: levanta, não tenha medo, a ferramenta preparada contra ti não vai funcionar. Eu vou te dar a bênção, eu vou te dar prosperidade, a minha promessa nunca vai cair, a minha misericórdia sobre você, a minha compaixão é eterna, não vai mudar. Eu quero fazer isso, eu vou fazer, eu estou prometendo, assim como eu garanti que não haveria mais dilúvio para destruir a terra, eu estou garantindo que eu vou te levantar. Você vai sair da sequidão, vai sair da miséria, vai sair da lama, você vai ter vitória. Por mais errado que você esteja na minha presença, por mais que tenha virado as costas, eu sou o teu Deus e eu te escolhi, e eu vou fazer isso porque é a minha palavra que está de pé para sempre. Ele está falando para um povo caído, ele não está falando para santo. Você está entendendo isso? O que significa? Significa amor, misericórdia e graça. Depois nós entramos no capítulo 54, e eu li o capítulo todo, e algumas coisas aqui que a gente precisa aplicar. Nós somos ou não o Israel de Deus? Quem entende assim? Nós somos ou não o Israel de Deus? Ou seja, a igreja de Cristo hoje é comparada com o Israel, o povo de Israel, guiado por Deus, orientado por Deus, eleito por Deus, de graça, recebeu a libertação da escravidão do Egito e de graça herdou uma terra que manava leite e mel. Aquilo ali é a figura da igreja que de graça foi tirada do mundo do pecado, sem merecer. Nós não fizemos nada para ser arrancado das garras de Satanás, assim como o povo de Israel não fez nada para sair das garras de Faraó. Foi só a misericórdia de Deus, foi o poder de Deus. Então nós estamos simbolizados naquela situação de Israel. E aí, se nós somos o Israel de Deus, nós podemos tomar essas palavras aqui para nós. Diz assim: canta alegremente, canta, começa a dar lugar à sua ampliação, começa a acreditar. O verso 2: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeça, alonga as tuas cordas e firma as tuas estacas, porque transbordarás. Ele está falando de uma prosperidade, de um crescimento em todos os sentidos. Ele está dizendo assim: comece a acreditar. Ele está falando isso no momento que o povo está no fundo da lama. Não dá para acreditar. Você consegue ver a saída quando você está no fundo da lama? Eu falei semana passada, quando você está mergulhado no poço, de cabeça para baixo, você não vê luz no fundo do túnel. Quando você está de cabeça para cima, você vê uma possibilidade.
Está lá, eu estou vendo que a saída está aqui. Pode ser que eu consiga escalar esse poço, chegar lá em cima. Mas você de cabeça para baixo, mergulhado no fundo do poço, você não vê saída, só escuridão. Aquele povo não tinha saída. Assim como muitas vezes nós não temos saída. Mas o Senhor está dizendo assim, mesmo sem ver saída, começa a cantar. Começa a acreditar. Começa a enxergar o crescimento, a vitória, a salvação, a libertação. Você vai transbordar. E não tenha medo, não se envergonhe. Você não será mais envergonhada. Você não será confundida. Está falando para a nação de Israel, a gente toma como igreja. A igreja não será confundida. Quem é a igreja aí? Levanta a mão. Ele está falando para você. Levanta a sua cabeça, você não vai ser envergonhado. Você não vai ser confundido. Você vai, ao contrário, se esquecer da vergonha que você passou lá atrás. Está dito aqui, você vai se esquecer da vergonha. Você não vai se lembrar do opróbrio da tua viuvez. Você sabe o que é a viuvez aqui? É o período que o povo ficou no cativeiro. Sem pai, sem mãe, sem pátria, sem rei. Escravo. Você vai se esquecer do tempo da viuvez, você vai se esquecer do tempo da escravidão, você vai esquecer da humilhação, vai esquecer da dor, vai esquecer das lágrimas, vai esquecer do sofrimento, você vai esquecer de toda a humilhação, porque a graça, a misericórdia e o amor de Deus vão inundar a sua vida por misericórdia, por graça e por amor. Ele diz assim, porque o teu Criador é o teu marido. Entendeu isso? O teu Criador é teu marido. É muito claro, o Senhor é o nosso Senhor. Levanta a sua mão e diz assim, eu vou ter vitória porque Deus é o meu Senhor. Ele não está dizendo assim, começa a cantar porque você vai formar um exército poderoso, você vai guerrear contra os seus opressores, você vai vencer, eu vou te dar estratégia, você vai ser poderoso na batalha. Não, você só vai vencer porque eu sou o teu marido. Deus está falando, você só vai ser salvo porque eu sou o teu Senhor. Você só é perdoado porque eu te amo, eu aplico o meu amor e a minha misericórdia. Não é por causa dos teus feitos, por causa da tua bondade. Não é porque você acerta ou erra, é porque eu quero, eu sou o teu marido e eu quero cuidar de você. Acabou. Porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Aí ele vai falar do momento que por um momento foi deixado, né? Mas com grande misericórdia te recolherei. Irmãos, o tempo não dá para eu aprofundar mais. Eu queria mostrar aí que nesse texto de Isaías está aplicado o amor, a misericórdia e a graça. E aí, o que é graça? A gente sempre fala, graça é favor imerecido. Se nós olharmos, abra rapidamente 1 Pedro capítulo 5, versos 8 a 10. 1 Pedro capítulo 5, versos 8 a 10. Quem achar me ajuda, para a gente ganhar tempo. Eu acho que eu já achei. De 8 a 10. 1 Pedro 5, de 8 a 10. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, repita comigo, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Quem recebeu essa palavra? Porque ele vai fazer, primeiro diz assim, vigie. Quando ele diz vigie, ele diz assim, fique atento, você vai ser perturbado toda hora. O diabo vai continuar ao derredor procurando uma brecha. E ele diz assim, resisti, ao qual resisti firme na fé.
A fé é o que nós estamos falando, é a fé na doutrina de Cristo. Você não é salvo pelo que você fez ou deixou de fazer, você é salvo pela graça. Quando o diabo te tenta e você cai, você não pode sair da graça. Entenda isso. Se eu posso resistir e não cair na tentação, amém, eu não caí na tentação, eu resisti à tentação, mas se eu cair na tentação, eu tenho que continuar resistindo ao diabo. Uma coisa é a tentação, outra coisa é o diabo. Ele vai usar o teu pecado contra você, você tem que resistir na fé. Ele vai usar a tua fraqueza, a tua queda, ele vai usar o teu erro, ele vai acusar a tua mente, ele vai te fazer jogar na lama, ele vai fazer você desistir de Deus. Só se resiste o diabo na fé. A fé não é não cair, a fé é cair e levantar. A fé não é não errar, a fé é errar e se levantar e dizer: Senhor, eu errei, me perdoa, mas eu estou de pé, eu não vou deixar o diabo me escravizar. Não vai escravizar. Fica atento, irmão. Vigiar é isso, fica atento. Atento às armadilhas. Ele vai buscar alguém para tragar, mas você vai resistir na fé, sabendo que os vossos irmãos cumprem essas aflições em todo o mundo. Mas ele diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou. Quem foi chamado por Cristo? Foi chamado por quê? Porque mereceu? Por causa da? Fala alto, por causa da? O que é isso? Favor imerecido. Graça é o sentimento que se tem ao dar a alguém alguma coisa que esse alguém não merece. Isso é graça. Vou te dar um presente, mas por quê? Não, porque eu quero dar. Ah, mas eu não mereço tudo. Não, não é, eu não estou perguntando se merece, eu quero te dar. Deus quer nos dar salvação por graça. Ele nos colocou aqui por graça. E aí o texto segue dizendo assim: depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos, essa eu quero que vocês repitam comigo, a última parte do verso 10. Ele mesmo vos aperfeiçoará. Então não somos perfeitos ainda, mas ele quer pela sua graça nos aperfeiçoar. Então ele vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. E aí ele não pode terminar de outra forma, não seja: a ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Falei de graça. Agora leia Lamentações. Eu poderia falar mais 2, 3, 4 referências sobre graça, mas o tempo não permite. Misericórdia. Eu falei de graça e misericórdia agora. Vamos falar rapidamente. Lamentações 3, 22 a 24. Quem achar me ajuda. Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 24. Diz assim, olha: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos... Engraçado que a misericórdia, ou as misericórdias são a causa. Parece que é uma discordância aí, né? Não parece que é uma discordância? Então as misericórdias não são as causas, não. As misericórdias são a causa. Isso tem um significado extraordinário. Não existe nenhuma outra causa, não existe nenhuma outra razão para nós estarmos de pé a não ser a misericórdia de Deus. Porque as misericórdias, por que as misericórdias? Porque as condenações são muitas, os pecados são muitos, as falhas são muitas, as vezes que nós dependemos da misericórdia de Deus são muitas, todo dia, toda hora. É de misericórdia em misericórdia. Você acorda pela misericórdia de Deus e no dia seguinte você precisa da misericórdia dele de novo.
Você está santo, puro, de pé, falando em línguas, sentindo a presença de Deus agora, porque a misericórdia de Deus te alcançou. Daqui a 1 minuto, você vai precisar da misericórdia dele de novo, porque você já falhou outra vez. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm. Vamos repetir? Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quando ele diz a minha porção é o Senhor, ele está dizendo assim, a minha porção não são os meus atos, não é a minha perfeição, não é a minha igreja, não é o meu pastor, não é meu pai, nem minha mãe, nem a oração do círculo de oração. A minha porção é o Senhor. Se o Senhor não usar de misericórdia comigo, eu estou frito, eu estou morto. Ou eu fico com o Senhor, por isso assim, eu vou esperar nele. Eu vou esperar nele. Quando o salmista foi perguntado o que é que ele queria, escolhe o castigo que você quer, a mão dos homens, a lei, ou a mão do Senhor. O que é que ele diz? Caia eu na mão do Senhor. Deu para entender? Porque na mão do Senhor tem misericórdia. A lei não tem misericórdia. A mão do Senhor tem misericórdia. E aí, eu vou terminar dizendo, porque tudo isso se resume no amor, então não preciso muito falar do amor, mas sobre a misericórdia na qual temos que confiar e a qual temos que valorizar todos os dias, ela está acima da graça. Que isso, pastor? Ela é maior que a graça. A misericórdia é maior que a graça. Porque a graça é a capacidade de eu dar a alguém alguma coisa que esse alguém não merece. É dar um presente, dar algo de valor para alguém que não merece. Mas a misericórdia é dar vida a quem já está condenado à morte. A misericórdia está acima da lei. Entenda isso. Nem a lei pode parar a misericórdia. Não existe lei contra a misericórdia. Ao contrário, a lei pune e a misericórdia absolve. Mas é interessante que a misericórdia não anula o erro, não anula o crime. A misericórdia não inocenta. Quantos estão entendendo? Ela não inocenta. Ela não anula o crime. Você continua criminoso, continua errado, mas ela te livra da condenação, te livra da sentença. A lei diz assim, olha, todas as instâncias bateram o martelo, está condenado, isso aí não tem perdão, não tem solução, é corredor da morte. Aí a autoridade máxima usa aquilo que está acima da lei. Pela lei, acabou, chegou no fim da linha. Mas a misericórdia vem acima da lei. E diz assim, não vai morrer. Mas por quê? Porque eu aplico a lei da misericórdia. Eu anulo a condenação, mas não anulo o crime. Por isso que nós somos pecadores remidos. Sempre seremos pecadores, mas a misericórdia de Deus nos remiu. A misericórdia de Deus nos garante a vida eterna. A misericórdia de Deus, irmão, entenda isso, porque isso é doutrina de Cristo. Se você é cristão, você tem que abraçar isso. E quando eu falo de amor, é porque só existe misericórdia e só existe graça porque existe amor. O amor é que suscita a misericórdia e a graça. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor.
Ele é a própria expressão do amor. É Deus que estabelece graça e é Deus que estabelece misericórdia. E Ele só os estabelece por causa do amor. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. De tal maneira Ele nos amou que Ele perdoa os nossos pecados. De tal maneira Ele nos amou que Ele aplica misericórdia. De tal maneira Ele nos amou que Ele nos salva de graça. É o amor de Deus que move a misericórdia e a graça. Se nós somos cristãos de verdade, nós não vamos abrir mão disso. Não é apologia, eu digo com toda a segurança, sem medo de errar. Eu estou no lugar santo, eu estou na presença do Todo-Poderoso. Eu não estou fazendo apologia a erro ou a pecado. Eu estou dizendo, eu vivo debaixo da graça e da misericórdia de Deus. E se você é cristão de verdade e você não crê nisso, você nunca foi cristão. Não se julgue. Aliás, não se condena, se julgue, mas não se condene. E não aceite condenação. A nossa condenação foi levada sobre os lombos de Cristo. Ele levou sobre si toda a nossa condenação e toda a nossa iniquidade. Deus tenha compaixão de nós. Irmãos, em nome de Jesus, creia nisso. O dia que você crê nisso, você será um crente mais forte. Você vai ser confirmado, fortalecido, edificado. Fique de pé. Em nome de Jesus, fique de pé. Vamos orar. Eu queria hoje fazer um momento de oração de joelho, mas eu falo demais e a hora passa. Eu falo demais e a hora passou. Eu queria dedicar 10 minutos de joelho, mas eu não vou fazer isso para não enfadar os irmãos. Mas eu vou pedir que os irmãos orem de verdade. Em nome de Jesus, não tenha vergonha de orar. Você nessa hora, você vai fazer a sua oração pessoal. Você vai colocar a sua vida na mão de Deus. Você vai olhar para dentro de si mesmo. Vai considerar a misericórdia, a graça, o amor, a bondade de Deus sobre a sua vida. Pega os seus erros, todos eles, de qualquer tamanho, de qualquer proporção. Jogue aos pés de Cristo agora. Você crê nele, você crê na graça, crê na misericórdia. Se você tem algum problema com algum irmão, tenha fé em Jesus Cristo, tenha força. E nesse momento da oração, você sai do seu lugar, vai lá onde está o seu irmão e dá um abraço nele, ore com ele, perdoando de todo o coração. Faça paz com o irmão, com a irmã. Se o teu problema é só você e Deus, fale com Deus agora, dê um abraço nele, diga, Senhor, me perdoa. Dê um abraço no Espírito Santo. Ou então se renda diante dele, Senhor, eu confio na tua misericórdia, eu não mereço estar aqui, eu não mereço a tua presença, mas eu sou teu filho, o Senhor me chamou para estar nesse lugar, por causa da sua graça, da sua misericórdia. Se o Senhor me chamou por misericórdia e por graça, aplica essa misericórdia, essa graça na minha vida agora. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir o perdão, eu quero sentir a salvação, eu quero sentir vida, eu quero sentir comunhão. Quantos estão entendendo isso? Eu quero que você ore em nome de Jesus. Não espere o irmão orar, não espere o pastor orar, ainda que algum de nós aqui no púlpito ore, levante a sua voz aqui no microfone, faça a sua oração, aproveite essa oportunidade, aproveite a graça, aproveite a misericórdia. A graça de Deus está estendida sobre nós aqui esta noite. Eu sinto a graça de Deus, eu sinto Deus nos consolando, nos fortalecendo, nos levantando e nos edificando aqui. Eu sinto Deus esmagando setas malignas aqui. E algumas dessas setas dependem da sua fé, dependem da sua postura. Talvez nesse momento da oração, de que forma você vai chegar diante de Deus agora. Coloca a sua vida na mão de Deus. Levante a sua voz ao Senhor. Fale com Deus, em nome de Jesus, não tenha vergonha de orar, tá? Se o seu problema é só você e Deus, fale somente com Deus. Se é com o irmão, sai do seu lugar, vai a ele, no momento da oração. Mas todos nós vamos lançar a mão, vamos aproveitar, vamos usufruir dessa graça e dessa misericórdia que está estendida sobre nós esta noite. Oremos. Senhor meu Deus, nós lemos a Tua Palavra, pregamos a Tua Palavra, segundo aquilo que o Espírito Santo nos tem dado nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor quer nos livrar da morte. Eu tenho certeza e confiança nesta palavra, a palavra da bondade, da graça, do amor e da misericórdia.
são as palavras que norteiam a nossa fé. É baseado nisso que nós estamos aqui, Senhor. O mundo religioso e a religiosidade vazia tem tomado conta de muitas mentes, de muitos corações, nos levando a confiar em nós mesmos, nos nossos erros e acertos. Quando estamos acertando, achamos que estamos bem; quando erramos, achamos que estamos mal, e nos afastamos da tua presença, dando lugar a Satanás, dando lugar às setas malignas. Nós queremos agora te pedir perdão. Nós queremos lançar mão, Senhor eterno, da tua misericórdia, ou suplicar a tua misericórdia. Nós precisamos usufruir desta graça de alcançar perdão, alcançar libertação. Senhor, venha derramar sobre nós o poder do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Começa a purificar a nossa mente da má consciência, dos erros, dos pecados, das falhas, das quedas. Senhor eterno, tu conheces a luta interna de cada um, tu conheces as limitações de cada um. Nós estamos clamando, Senhor. Se o Senhor nos trouxe até aqui, não é porque nós acertamos e fomos bonzinhos, é porque a tua misericórdia nos sustentou. Nós já erramos muitas vezes, nós já falhamos muitas vezes, nós já pecamos muitas vezes, nós já recalcitramos muitas vezes, e o Senhor nos livrou de todas estas vezes. Na cruz do Calvário, o Senhor cravou os nossos pecados, cravou as nossas maldades, as nossas enfermidades e até mesmo as nossas iniquidades. E o Senhor precisa trazer isso a nós. Traz isso agora à mente de cada um, traz isso ao coração de cada um. Faz cair o fardo do pecado, faz cair o peso da acusação. Repreende esse demônio acusador, repreende as setas malignas que vêm na mente. Aqui só tem filhos e filhas de Deus, aqui só tem escolhidos pelo Senhor, aqui só tem os chamados por sua misericórdia, aqui só tem aqueles que foram trazidos pela graça. Meu Deus, não deixe que o diabo arrebate ninguém com a sua mente pecaminosa, com a culpa que acusa todos os dias. Há poder no sangue de Jesus, dá-nos fé para resistir. Se caímos, nos levanta; se erramos, nos perdoa. Mas estende as tuas mãos sobre nós e nos dê a fé suficiente para estar de pé, para afirmar, continuar afirmando que tu és o nosso Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador. É a tua misericórdia, é a tua bondade que nos mantém aqui. Afugenta o adversário, Senhor. Afugenta, perdoa agora os pecados, perdoa as faltas, nos perdoe, apaga as nossas transgressões. Traz de volta a comunhão, Senhor, aqueles que a perderam. Traz a comunhão daqueles que a perderam, Senhor. Ó Espírito Santo, desça mais uma vez sobre a tua igreja. A tua palavra afirmou no texto que lemos que por um tempo o Senhor se afastou, mas depois vem a graça, vem a misericórdia, vem o refrigério, e o opróbrio é passado, e haverá abundância, haverá confirmação, haverá vida. Então traz a vida agora sobre os teus servos, sobre as tuas servas. Traz a vida sobre nós, traz a comunhão de Pai, Filho e Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Glória a Deus.